se apresenta um Tá pouquinho, bom, né? então Quero vai lá. super te agradecer. Nós vamos falar hoje de psicodrama e trauma, com essas paixões da Rosa pelo tema e a minha paixão pelo tema, e a Rosa me aguardando nesse meu momento, né? Com muito carinho e muita amorosidade. Se apresenta um pouquinho, muita gente aqui te conhece, né? E, na verdade, assim, se reapresentar a partir do momento que você está agora, né? É uma nova apresentação. É, é, na verdade, vocês veem, eu estava contando, né, que eu comecei a escrever sobre esses temas de trauma em 92. Na verdade, a poesia do primeiro livro do psicodrama bipessoal é que despertou para mim toda essa questão do abuso infantil, da violência doméstica. Enfim, eu sou a Rosa Cook, eu tenho 4 livros, eu sou psicóloga, psicanalista e psicodramatista, e, enfim, eu me intitulo psicoterapeuta, porque eu adoro tudo que tem a ver com psicoterapias, do mundo todo. Eu recebo uma revista que chama The Evolution of Psychotherapies, que eu vejo terapias do mundo inteiro. Então, toda vez que aparece alguma coisa, eu quero pegar, eu penso num cliente, eu tento juntar com o meu psicodrama. A minha base agora é o psicodrama, porque eu acho incrível a técnica de ação e montar a cena e a pessoa entrar na dor, enfim. Mas eu tenho toda essa formação, esse background atrás. Então, o primeiro livro foi Psicodrama Bipessoal, que eu escrevi a minha experiência com o Bustos. E na época, em 92, tinha mais psicoterapia de grupo, parecia. E o bipessoal era meio bobo, parecia que não era um psicodrama de verdade, entendeu? E eu gostava tanto do processo com Bustos, eu achei que foi tão interessante para mim, depois de 8 anos de análises, de psicanálise, 3 vezes por semana, de repente, naquelas sessões mágicas que ele fazia, eu acho que eu aprendi muito mais em toda a minha vida do que todo o tempo de análise. Então, eu fiquei realmente apaixonada pela forma de trabalhar do Bustos, principalmente do psicodrama, em ação, sem frescura. Ele falava Yiddish, ele falava a língua das minhas tias, da minha mãe, que veio da Polônia, então, porque ele sabe o dialeto, então ele me pegava por dentro. Ele tinha um jeito de pegar meu sistema Uhum. nervoso, sabe, Cláudia, quando a gente fala de trauma, ele ia lá dentro e mexia comigo. Então, eu gostei muito do psicodrama, era paixão, eu nem sabia nada, daí eu entrei na SOPSP, porque ninguém me conhecia e eu já não queria ser psicanalista, e aí assim começou minha vida no psicodrama, entendeu? E enquanto isso eu também estava no Bustos, eu sou psicodramatista também pelo Instituto Moreno do Bustos, e eu queria muito, quando eu comecei a trabalhar essas questões de criança interna comigo, eu falava para o Bustos, você tem que escrever disso, você tem que escrever esse negócio. E ele falou, não tenho tempo. Ele estava escrevendo outros livros. Ele falou, escreve você uma hora. Ele falou assim, escreve você. Eu falei, mas eu posso? Ele falou, pode. Parecia que eu precisava de autorização, porque era dele, foi com ele, né? E aí que eu fiz todo esse percurso, que eu fui atrás da pessoa que fazia isso nos Estados Unidos, que era o Abraham Bradshaw, que tem um livro chamado A Vergonha que Não Me Deixa Viver. Depois eu pego Tá. direitinho, eu mando para você e você manda para todo mundo, Cláudia. É um livro muito interessante sobre trauma. E ele fazia um workshop de 3 dias só sobre criança interna. Eu comprei alguns livros nos Estados Unidos. Tem vários livros sobre criança interna. Tem vários workbooks. Tem livros sobre exercícios com criança interna. Depois, é lógico que eu acabei fazendo um jeito meu de fazer as coisas, né? Porque a gente pega Faz daqui, da um pouco colar e junta cliente. tudo na gente. E faz nosso jeito. E aí foi. Então, eu escrevi o segundo livro, que é o Sobrevivência Emocional, que é esse que nós Uhum. vamos provavelmente falar hoje. E depois, eu sempre escrevia, o Busto falou, com muita dor, porque essas questões todas mexiam comigo, tinha a ver com o drama da minha vida. E aí ele falou assim, uma hora, numa sessão, ele falou, te desafio a escrever sem dor. E aí eu escrevi o dicionário, o vocabulário, porque eu estava num grupo com o Fonseca estudando a obra de Moreno. Então eu ia recortando os termos que ele usava para meio organizar, porque o Moreno é difícil de pesquisar, né, em todos os livros. E o Fonseca me emprestou revistas em inglês, várias pessoas para mim achar o número da página em Ficou inglês, português e maravilhoso. espanhol.
E aí eu conheci gente de fora, porque eu conheci o Pablo da Espanha, que me mandou a página do livro em espanhol. Foi muito legal. Foi muito legal a pesquisa também. E não era com dor, era com amor pelo psicodrama. Era uma coisa assim, eu queria que todo mundo Sim. conhecesse, Mas entendeu? quando escreve com dor, não elabora e não transforma? Muito, muito, muito. Mas é porque ele queria ver eu Sim, escrever de sim. outro lugar também, entendeu? Como superando Uhum. um pouco as questões, né? E o último livro, que chama Vida e Clínica de uma Psicoterapeuta, que são vários temas em torno dessas questões do narcisismo, dos abusos, das adições, da inveja, temas que me interessaram e que eu sinto também que tem todos a ver Uhum. com a minha própria vida. É assim que eu escrevo, vai de dentro para fora, e daí eu pesquiso bastante, cada artigo demora uns 2, 3 anos até sair, Cláudia. Por isso, quando você me procurou, eu te dei Sim, um monte de comprei livro, vários, Cláudia. li alguns, comecei a amadurecer a É, ideia, aí morreu, porque aí eu sinto que adormeceu. depois sai Uhum. redondo. Aí sai redondo, É. sai da gente, sai legal. Então é isso, Cláudia. Daí, acho que todo mundo me conhece, mas vai conhecer melhor um Ó, pouquinho a quando você história. fala, né, que nós vamos falar do livro Sobrevivência Emocional, quando você trouxe esse conteúdo, e aí você vai contextualizando para o pessoal da onde veio, né? Utilizando o psicodrama, trazendo essas questões que, assim, eu percebo, acredito pelas nossas conversas anteriores que você vai concordar comigo, é um tema pouco pesquisado pelos brasileiros, né? Pouco se fala nesse termo trauma, não sei se é um receio, se é um medo, né? Mas assim, quando você fala da sobrevivência emocional, nós estamos falando de um sobrevivente emocional que carrega traumas, porque todo sobrevivente emocional carrega traumas, né? Então, fala um pouquinho dessa correlação do psicodrama com o trauma, porque você faz isso muito bem. Então, eu não sei, talvez do psicodrama e aqui, mas nos Estados Unidos Sim, está cheio de trabalho. Tem a Kate Rudin, tem várias pessoas que só fazem, que fazem equipes que vão resgatar pessoas. Agora, no terremoto que teve no Egito, tem equipes que vão treinadas para trabalhar com sobreviventes, sobreviventes de grandes catástrofes, de guerras. é, Na Ucrânia com tem um aquela, com trabalho. aquela, com Eles aquela fizeram, abordagem que os você me colegas falou, TS, da isso. Kate Rudin, Conta para o da pessoal que Spiral abordagem Model. é essa. Então, inclusive, talvez ela venha. Tem uma colega de MDR que está querendo trazê-la. Quem sabe? Ela quer fazer uma coisa conjunta com o psicodrama. Se ela conseguir fazer, nós vamos todo Ah, mundo ajudar, porque eu gostaria de tê-la aqui. Ela é que fala de não retraumatizar, de fazer um psicodrama muito seguro, porque as pessoas que já vêm com, por exemplo, se alguém vem sobrevivente de um terremoto ou das torres que caíram nos Estados Unidos, as pessoas já vêm chocadas, e elas às vezes não querem lembrar. Ou se lembrar, e se ficar trabalhando muito em cima da lembrança, machuca. Então, ela faz um psicodrama que se reassegura de que a pessoa está num eixo bom, para ela não dissociar, para ela não se retraumatizar. Eu, na verdade, não tenho tanto medo do retrauma com o psicodrama. Eu trabalhei com muito borderline, eu trabalhei com essas questões graves desde o começo, e principalmente logo depois do livro, quando eu comecei a trabalhar. E não tenho tanto medo. Os americanos têm mais medo da emoção. Cláudia, se você tiver, aham, eles são mais aham. controlados. Então, mas lá se estuda muito a questão de trauma, a questão do abuso infantil, a questão dos restos da violência doméstica, ou dos restos daquilo que a criança viveu e que ficou impregnando o sistema nervoso dela, né? Aqui no Brasil, o pessoal de Sim, MDR, sim, muita gente está falando muitos já, anos. mas demorou muitos anos, inclusive para darem valor para as questões de Uhum. violência doméstica. Porque o meu livro, o Sobrevivência Emocional, praticamente é um dos primeiros livros que fala de violência E fala doméstica, do de abuso mundo infantil. interno. E eu tive Fala do colegas mundo é, interno dessa dor. do Isso. intrapsíquico, do intrapsíquico. Porque a questão não é o que aconteceu com você, é o que você fez com você mesmo em função daquilo que aconteceu. Porque muita Sim. gente sobrevive a trauma. Não todo mundo com sintomas graves, com adições graves, com dissociações graves, com quadros. Não todo mundo. Então, na verdade, tem a ver com as circunstâncias em que a pessoa está lá e o que ela decide fazer com ela mesma.
Porque nós não mudamos o passado. Falar dele, dramatizá-lo, não muda o que aconteceu. Muda o meu entendimento que eu era criança e que eu imaginava me defender de uma forma que, às vezes, hoje em dia, está me atrapalhando, né? Então, eu vou explicar isso um pouquinho melhor, porque eu acho que quando o paciente começa a sacar isso, é que ele começa a mudar. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que, quando eu era criança, tinha vários irmãos. E os irmãos mexiam, ela era mais velha, e os irmãos mexiam nos brinquedos dela. E a mãe dizia para ela, até, não faz, são teus irmãos, eles são pequenininhos, você tem que compreender, fala você tem muito que comum deixar. na nossa sociedade, né? Sim. Muito comum, que o mais velho tem que ser o mais adequado e não pode ser egoísta, enfim. E ela tinha uma história, a queixa dela é que ela gritava com a filha e brigava e batia na filha. E aí nós fomos ver várias sessões. Uma das sessões, ela estava com uma roupa branca, foi sair numa festa, e a menina derrubou Coca-Cola, era criança, 2, 3 anos. E ela explodiu, bateu, enfim. E ela veio muito arrependida, muito culpada. E essa coisa pegava ela em 5 minutos. Ela nem pensava. Ela Ativava o sistema límbico, né? né? Ativava o cérebro reptiliano. Exatamente, exatamente. Reptiliano. Então, ela nem conseguia pensar. Então, essa é a história. Quando ela conseguiu ver que o que ela fazia com a filha dela, o que ela queria fazer com os irmãozinhos, ela queria que alguém tivesse dito, não pode mexer nas coisas dela, as coisas dela são dela. Ela queria que alguém a tivesse defendido. E aí a pergunta é assim, o que você fez com você mesmo em função de não ter tido ninguém que te defendeu? Então ela falou assim, eu achei um jeito de me defender sozinha. E esse personagem, que era o Hulk, a Hulka dela, né? Saía com tudo. Ai de quem tirar meu vestido branco, nem que seja a filhinha dela. Então era uma coisa que ela nem pensava. A gente pensou isso juntas na terapia. A gente colocou símbolos, né? Nisso, palavras, nessas emoções que estavam descoordenadas da cognição. Porque o que no final a gente aprendeu? Quando uma criança está sendo desrespeitada, abusada na infância, ou vivendo negligência, ou vivendo situações que não parecem justas sistematicamente, né? A criança não tem como lutar. Ela está muito submetida ao adulto. Então, ela acaba se submetendo, só que internamente, de um jeito meio raivoso, fazendo planos para o futuro. O dia que eu crescer, ninguém vai mexer na minha roupa. O dia que eu crescer, então é assim, como se eu fizesse um projeto de futuro. O paciente acha isso fácil na sessão, quando você está na cena e eu fecho os olhos. Se essa menininha pudesse fazer uma promessa para o futuro, o que ela diria? O dia que eu crescer, eu vou. O dia que eu crescer, eu não vou. Então, é interessante, é como se fosse uma linha de conduta que ninguém ouviu, mas que eu projetei dentro de mim. Às vezes, por exemplo, eu tenho um cliente que é fóbico. Então, a linha de conduta infantil que saiu dele, de algum jeito, em momentos de ele apanhava, também tinha outra história de um pai violento, era assim, nunca mais ninguém vai fazer isso comigo. E aí a ideia é assim, como não indo nas relações, como não saindo de casa, ninguém vai fazer, porque eu não vou ter contato com ninguém. Quer dizer, tinha uma desconfiança de todos os seres humanos, entendeu? Então, tem uma generalização, porque a criança, quando ela projeta esse jeito de ser no futuro, ela segundo Piaget, ela tem um pensamento concreto, ela é radical, é 880. Então, se não é boazinha, é o oposto, a Hulka. Se não se submete, é aquela que ninguém submete e que nunca faz negociações. Se ela era dependente, o projeto é eu nunca vou depender de ninguém, o que é absolutamente impossível. O oposto de dependência é interdependência. O que a gente tem que poder fazer no futuro é uma hora ser forte e uma hora ser frágil, como é não o tempo todo frágil e não o tempo todo forte, né? Porque isso não é real. Então, é muito interessante quando a gente consegue comparar o adulto e as decisões dele quando era criança. Então, ele conversar, e muitas vezes eu estou fazendo assim, porque online, em geral, eu oponho o adulto com a criança e falo para o cliente, conversa, faz uma conversa dos dois. Então, é um jeito fácil e bonito da pessoa começar a sacar o que ela fez com ela mesma. Porque é a única coisa que ela pode mudar, Cláudia. Se eu sou muito agressiva, tá bom que eu tive razões de ser, mas se eu continuar sendo, eu vou ficar sozinha, eu não vou ter amigos. Quer dizer, as consequências de carregar comigo
uma Então, defesa olha infantil só, são você muito também está graves para o falando, adulto. né, nesse resgate dessa criança, desse adulto com essa criança, você está falando de amorosidade, de aceitação, de fazer as autocompaixão, Autocompaixão. de você fazer as pazes com você, né? Porque muitas vezes o adulto tem raiva da forma com que aquela criança reagiu, dele poder compreender que É, cerebralmente ela não tinha escolha, a forma dela se proteger foi ou era fugindo, ou outra. ficando raivosa, que é a forma da luta, ou paralisando, né, Rosa? Que é o colapso. Exatamente, que é o colapso, né? E que é muito bonito o Uhum, livro do sim. Levine, né? Tem o Acordando o Tigre, Despertar do como é que é? Tigre Awakening the Tiger. e tem Despertar A do Voz Sem Tigre. Palavras. A Voz Sem Palavra. É incrível o livro, porque depois que eu fui pesquisar, eu li muito do Levine, eu vi várias vezes o tipo de terapia que Uhum, ele faz, que é sensorial, né? É como um psicodrama interno seguindo o que a criança não pôde ter. Ela não pôde ter uma defesa, ela não pôde ter uma explosão na hora que ela queria ter, né? Então, é como se o corpo dela falasse que é como se fosse uma ação inacabada. E eu adoro psicodrama, porque ele não é só uma ação que eu faço o paciente acabar, mas às vezes eu faço na sessão, às vezes eu faço com ele escrevendo, ele conversando com partes dele, entendeu? Ele acaba uma ação que não pôde sair na infância. E você falou do trato que a gente tem com a criança interna, que é de compaixão, de compreensão, mas às vezes também é sim. de confronto um pouquinho. Se você continuar fazendo isso, a Uhum, gente vai se dar mal na vida. Tem que aprender, tem que, sabe, eu estou aqui com você, você não está uhum, mais sozinha, eu sou um adulto. Né? Então, é muito interessante, Cláudia, porque muitas sim, vezes demora sim. meses para essa coisa sair do lugar. Porque o adulto não entende direito e acha que já passou. Então, já saquei, já não passou. Porque aí eu tenho que treinar comportamentos diferentes. Eu tenho que treinar ficar frustrada em algumas situações. Não todo mundo vai entender. Eu tenho que sair descontente muitas vezes, e não porque o outro não quer, porque não deu tempo ainda. Então, os papéis têm que ser novamente desenvolvidos, remodelados. É uma sociometria nova que eu tenho que fazer Interna, comigo mesma e com interna. as pessoas internas. Rosa, e as adições, assim, né? Aí nós estamos falando de um comportamento já adulto, que carrega uma criança faminta, uma criança sedenta, uma criança precisando ficar anestesiada, né? É, eu nem sei se é a questão. É voracidade, é lógico que tem uma coisa oral, de se injetar, mas eu sinto mais que as adições têm a ver com evitar contato humano e conseguir baixar o nível de excitação com um objeto, com um remédio, com um comprimido, com uma droga, ou com Uhum, comida, ou com compras, né? sim. Várias vezes eu já vi com compras, tem raio de compra. Então, na hora que eu compro, como eu sou E, grande, e como eu sou tem bonita, tido como eu vou ficar legal com jogos, essa as bolsa. pessoas têm jogado na internet. Jogos, pois é. Porque, na verdade, a pessoa dissocia, ela não se liga na dor e ela não pede colo para ninguém. Então, ela não fala, ela se basta com aquela droga, com aquele objeto, ou aquele jogo, aquela coisa, e pronto. Então, na verdade, reestabelecer relações humanas que nos segurem quando a gente está estressado, frustrado. Né? Eu muitas vezes falo, quem é tua amiga mais próxima, com quem você pode conversar, porque não é só a terapia é tratamento, mas eu tenho que, na vida, ter pilares que eu posso recorrer quando eu estou bem mal. E não a coisa que me entope ou que me Você anestesia, como você falou, né? Então, a adição tem muito a ver com anestesia, com dissociação, com não uhum. pensar e não precisar de Conta para o ninguém. pessoal um pouquinho sobre esse transtorno dissociativo, né? Porque muitas vezes, até os colegas, né, profissionais, primeiro que tem muito medo de lidar com dissociação com os pacientes, né? Então, quando você fala, eu não tenho medo da retraumatização na cena, né? Porque tem a ver com poder estar junto na dor. E a dissociação, Junto ela passa um pouco na por dor. aí. Então, quando você fala das adições, que também é É, um processo dissociativo,
muitos acreditam que a dissociação ela está presente só num transtorno dissociativo grave de fragmentação, né, de personalidade. Não é isso. Por exemplo, uma esquizofrenia ou nas múltiplas personalidades. Sim. Não, a gente dissocia o tempo todo, Cláudia. Sabe quando a gente está indo para o consultório e de repente a gente virou a esquina de voltar para casa ou vice-versa? Eu às vezes volto para o consultório ou deixo alguma coisa importante no consultório que eu tenho que subir de novo o elevador. Então é interessante, meu ato falho me fala que eu ainda estou lá, que eu ainda não saí de lá. Então, o cérebro da gente, ele se liga em vários níveis, né, de consciência. E quando a dor é muito forte, a gente simplesmente dá uma escapada. Depois a gente retoma, né? Quando ela é quando a dor é muito forte, a gente quebra. Eu tenho uma moça que eu atendi muito tempo, que tem várias personalidades, é exatamente o distúrbio dissociativo múltiplo, que não tem praticamente uma cura, tem todo um sistema dentro do próprio paciente de vários egos, de vários eus, que um criança, um adulto, um bravo, um manso, a pessoa é toda nós estamos falando de um transtorno. Então, mas isso são os casos muito, muito graves. A dissociação é mais normal do que parece. Um exemplo, né? Eu tenho pacientes que têm dificuldade de relacionamento e eles vão criando historinha na cabeça deles. Né? É um processo dissociativo. Você não lembrar. E não checam a realidade, né? E não checam a realidade, ficam ruminando a história Você não dele. lembrar de cenas da tua infância a partir dos 6, 7 anos, também é um processo dissociativo, porque talvez você vai ter que acessar memórias muito doídas, né? E aí você vai para o processo terapêutico e fala assim, minha família é ótima. E aí você está toda doente, né? É o mito da família feliz. Agora, eu tenho gente que demora 4, 5 anos para poder começar a falar dos pais realmente e romper esse mito de que foi tudo bem, tudo ótimo, pais maravilhosos. Porque tem um timing aí, tem uma confiança na relação, se eu desmontar, você ainda está comigo, essa relação com o terapeuta é consistente, então a importância da nossa presença de verdade. Do nosso interesse, né, Rosa? Sabe, do paciente saber que nós estamos ali. Com que você está naquela dor. E por isso eu acho que cada terapeuta tem que avaliar bem quantos pacientes ele consegue atender, com quantos ele consegue estar inteiro de verdade, quantos pacientes graves, quer dizer, os pacientes que têm um nível de dor maior, eles também te pedem maior útero, eu sinto, maior inteireza na relação, né? Maior presença na dor, porque eles vão ter que fazer um caminho de entrar em coisas que eles nunca quiseram entrar, porque eles não tinham coragem. Uma paciente minha falou assim, se eu me entregar ao choro, eu tenho medo que eu não saio mais. É como se ela fosse morrer, se ela pudesse sentir aquela dor. E um dia eu falei para ela, vamos experimentar, eu tô com você. Vamos lá. Respira. Então, é bonito o jeito do Levine trabalhar, porque com a respiração, ele muitas vezes entra nesses espaços sem ter que pôr palavras primeiro, entendeu? Só pela sensação. Eu acho que nisso o psicodrama então, também ele oferece esse lugar, né? De sentir o corpo, a respiração, e que não precisa ter a fala, né? Porque o corpo está dizendo. Algumas cenas não podem ser faladas, mas elas podem ser pensadas e a gente pode estar junto sutilmente e o paciente vai fazendo as conexões. Tem um comentário aqui de que a dissociação é uma defesa muito presente em casos de abuso sexual, né? Sim, mas assim, Rosa, eu acho que vale a pena a gente falar dos abusos frequentes, assim, crônicos na família, que fica quieto, que engole o choro, que também são abusos que podem gerar, sim, um processo dissociativo. Porque às vezes as pessoas elas associam que apenas com a violência doméstica de muita surra grave, né? Porque a violência doméstica também é pedir para o filho ficar quieto. Isso também é uma violência doméstica, né? Mas não grave para ser condenado ou ser denunciado, né? E às vezes as pessoas associam que o processo dissociativo ele vai nesse extremo e não necessariamente, porque vai depender
do quanto a estrutura egóica daquela criança suporta. Agora, o abuso Sim. sexual, é a colega que Na verdade, perguntou, ela ela tem afirmou. razão um pouco. Ela tem Porque o razão. abuso sexual, ela afirmou, ela tem razão em parte, porque na verdade a criança nem sabe que aquilo é direito, Sim. às vezes é até gostoso, e ela, quando ela se der conta do que aconteceu, ela fica horrorizada. Ela não pode pensar o que ela começou a entender que não devia ter feito ou fez porque não podia. É um horror, é uma torção mental, é como se fosse uma catástrofe. Eu não quero pensar o que eu penso, né? Então a cabeça pensa contra. Esses abusos mais normais, o psicológico, o emocional, não é que não doem, eles marcam totalmente a tua vida e você se molda todo, mas eles podem, às vezes, ser, minha mãe é ruim, meu pai foi ruim, ele me bateu, né? Eu tive um paciente que um dia eu até peguei, ele apanhava com vara de marmelo, antigamente parece que isso era normal, era uma varinha da planta do marmelo, que faz a marmelada, inclusive, que não tem mais, diz que São Paulo era infestado de marmelo, pé de marmelo. E era uma coisa fininha que parecia um chicote, né? E ficava atrás da porta. Então, isso era normal na casa dele. Mas isso ele pode falar. Tem uma certa justiça aí. Minha Ser mãe foi ruim, abusado bateu não em mim. pode. Agora, o abuso sexual, principalmente quando eu era criança e procurava por isso mais tarde, porque tem toda uma sedução do adulto com a criança que E dá de um imensa adulto de vergonha. Dá imensa confiança, vergonha. né? Porque o adulto que abusou Exatamente. Um adulto de é quem eu alguém que eu espero confiei, cuidado. é do meu círculo. Exatamente. Isso. E é uma desilusão com seres humanos totais, porque se os adultos fazem isso, em quem que eu posso confiar? Então, toda a estrutura psíquica cresce de um jeito paranoico, difícil, querendo evitar pessoas, não confiando em pessoas, e às vezes vem para a terapia não acreditando nem um pouquinho Rosa, no terapeuta, viu, então, Cláudia? E muitas vezes pacientes que vinham me pedir ajuda, mas eu via que no começo tinha uma coisa. Não, você não está para valer, você está pelo dinheiro, você está, sei lá, que a gente vai ter que deixar na relação terapêutica voltar alguma coisa de confiança. Então, acho que muito importante a forma como a gente se conduz com o contrato, com o SET, com os aumentos de dinheiro, que a gente seja consistente, que a gente faça uma coisa que a pessoa perceba que você está lá e que aquilo é de verdade, é Rosa, você está consistente. dizendo também, ó, Demora. que pacientes mais graves, eles vão ter um determinado comportamento mais reativo ao processo da terapia, mesmo ele indo à terapia, mesmo ele não faltando à terapia, mesmo ele pagando corretamente a terapia, né? E que isso, Mas ele fica esperando a que decepção. isso, Ele mas fica esperando o que teu isso erro. pode sinalizar que tem muita coisa embaixo do tapete. É uma pista para nós terapeutas. Isso, isso, isso. E eu, às vezes, falo para os meus alunos, ele não está fazendo com você, ele está fazendo com as pessoas. Isso é a desconfiança dele do mundo, porque falo assim, ele não sabe quem a Rosa é, ninguém sabe. O paciente que vem, ele projeta na gente uma coisa super perfeita, mas ele não sabe quem eu sou de verdade. Não é para mim. Eu sou uma imago na qual se projetam coisas também. E eu vou ter que ser muito consistente para uma pessoa muito fragmentada, muito machucada, conseguir, neste vínculo terapêutico, refazer essas relações e E que refazer a nós confiança no precisamos ser ter humano. paciência. Porque eu percebo muito, assim, uma angústia de determinados terapeutas, porque meu paciente não está melhorando logo. Né? O Pois é, erro é meu, não é. Não é meu, processo. é um processo, vai devagar. Por isso, às vezes, essa questão, quando o paciente me traz as cenas, eu entro. Mas ele não traz logo. Às vezes, por causa do meu livro, as pessoas dizem, eu fui abusada sexualmente quando eu era criança. Aparece no consultório com uma queixa. Eu acho que fui. Eu nunca entro por aí, Cláudia, eu não aceito isso assim. Eu pergunto como isso se manifesta na sua vida atual. E eu normalizo um pouco, dizendo muitas pessoas foram abusadas e não tem uma consequência maior, mas se você está vindo aqui é porque tem uma consequência. Como são suas relações adultas? O que está acontecendo na tua vida agora? Porque se vai direto para essa questão Volta, sexual, e o vem meio paciente volta pronto, a se parece. fechar, né?
Parece que ele abre tudo, mas ele não está abrindo tudo. Ele está trazendo uma coisa, ele quer, mas ele não quer perfazer os caminhos que ele fez quando essas coisas aconteceram e quando ele foi tão machucado, entendeu? Porque isso tem dor. Se ele conta rápido, eu posso te contar qualquer história horrorosa da minha vida e não sentir nada, Cláudia. Eu conto uma história, eu estou dissociada. Mas, enfim, é um tema Quando você apaixonante, tem eu acho. esse olhar mais amplo, né, curioso, de agregar, né, novas teorias, até o teu olhar terapêutico, mesmo que você não vá estudar essa teoria, não vá utilizar essa teoria, qual é a associação, assim, qual é a correlação que você faz em termos de conhecimento agregado, sabe? Então, assim, olha, eu amo psicodrama, psicodrama faz sentido para mim, mas quando eu leio o Levine faz sentido, quando eu leio a Shapiro faz sentido, A né? Shapiro, Quando a eu leio a Shapiro. Kate Então, a faz Shapiro, sentido. você me perguntou, eu sempre estou procurando coisas novas e de pessoas que estão estudando. Eu, por exemplo, agora estou muito Uhum. interessada no psicodrama online, nas terapias online, Cláudia, porque eu estou surpresa. Eu pensei que elas iam embora, Não, mas não vão embora nem da minha vida aqui. Eu estou indo segunda e é. quarta para o consultório e terça eu trabalho em casa. Segunda e quarta, que eu tenho 5, 4 pacientes, muitas vezes os pacientes ligam e falam assim: Ró, meu filho vomitou, podemos Até o fazer paciente que é online? Eu não tenho presencial quer mais o como online. fechar, que é presencial. Eu, às vezes, vou lá para 5 e eu vejo 3. Porque os outros dois. E como é que eu vou fechar? Porque agora eu sei que funciona, Cláudia. Eu trabalhei durante toda a pandemia, não perdi um paciente. Pelo contrário, tinha uma demanda enorme e eu sei que funciona. Então, eu estou muito interessada no psicodrama online. Acabei de mandar vir um livro sobre terapias online. Porque não é só o Sim. psicodrama que aconteceu online. Tem um. Acabei de vir um livro de Londres, de um cara que fez durante muito tempo e juntou vários terapeutas com várias abordagens. E é muito interessante, Cláudia. Uma das coisas que eu estou lendo que eles falam é que a gente precisa ter mais presença ainda online. Essa coisa que eu falei, mais ligação empática e capacidade de estar junto mesmo. Para a pessoa, até por aqui, sentir que você E está lá Rosa, naquilo que você fala. isso está Entendeu? diretamente ligado à autorregulação do terapeuta. Como eu estou, É. como está a minha E toca. história, que jeito que eu chego no online. Porque essa presença genuína, ela tem a ver com a nossa história. E com quanto você entrou nela, a ponto de poder estar junto meio Suportando, né? transparente. Né? Às vezes as pessoas vêm para a Rosa Coquieiro, mas sou eu que estou lá. É Uhum, Rosa, é Rosinha, às vezes eu falo, entendeu? Eu estou lá. sim. Não é a que escreveu o livro, é eu. Então, como ser eu o tempo todo, genuinamente? Às vezes, Cláudia, é engraçado esse negócio da presença. Às vezes eu estou com dor de cabeça, eu já sou mais velha, Cláudia, mas a pessoa me emociona. Eu Sim. acabo me emocionando, entendeu? E eu acho que tem a ver com os nossos neurônios de espelho, eu acho que tem a ver com quanto a gente é trabalhado nesses lugares, porque o que me emociona é a emoção do outro. Eu revivo com ele aquela dor, aquela emoção, e eu sei que ele pode sair daquele lugar, porque eu Isso que você saí está falando é muitas lindo, vezes. porque assim, até o processo dissociativo, até a retraumatização, né? Quando nós, como terapeutas, estivemos naquele lugar e saímos na nossa história, a gente sabe que é possível, né? É possível. Você me perguntou, você me perguntou do MDR, né? Porque eu acho que você está Eu tenho, estudando e eu eu tenho vários tenho colegas que utilizado estão outras juntando. abordagens além do MDR, mas geralmente você menciona o MDR nos teus textos, os primeiros. É, Na pesquisa que eu. Não, eu é, vi a Shapiro começar. Eu estava no congresso do Milton Erickson, porque eu tenho formação em Milton Erickson. E quando ela apresentou pela primeira vez a história dos olhos, sim, e ela foi nela que ela descobriu. Foi andando num parque, ela pensando numa coisa horrorosa que tinha acontecido com ela, e de repente essa coisa de virar os olhos olhando para cá e para lá, e ela percebeu que ela. E ela cogitou essa coisa: será que o movimento bilateral junta a cognição com a sensação que ficou dissociada na hora do trauma? Então, sim, era nela também, entendeu? sim, E ninguém acreditava nela no começo.
Depois tiveram muitos estudos experimentais, e é uma técnica, sem dúvida, muito usada em trauma e usada Mas, no mundo ó, todo. Né? quando... E eles também Sim, usam o psicodrama, né, no MDR. sim. Tem o Mas psicodrama quando interno, né, você Cláudia? vai estudar MDR ou qualquer abordagem de reprocessamento cerebral, por isso que eu fui pesquisando mais, sabe, Rosa? Eu tinha formação de MDR e Brain Spotting. O Brain Spotting, que ele vem Ah, criado pelo David Grandin, o David trabalhou com a Francine Shapiro anos, usando muito MDR, muito, muito. E aí ele foi percebendo, em algum momento, conforme ele fazia o movimento aqui, que o olhar do paciente ficou. E pela conexão dele, parou. a presença dele com o paciente, ele falou, opa, ficou, eu vou parar. E aí o Brain Spotting, ele é uma modificação, é uma extensão do MDR no É um sentido de que acréscimo. você trabalha um ponto fixo no olhar do paciente. O MDR é o movimento bilateral, né? E o... Agora, você vê, os protocolos da Shapiro, os protocolos de MDR, incorporam agora cenas, o momento, pede para a pessoa olhar, para ela parar, para ela ir para Sim, cima e ver o sim, que está acontecendo de longe, é como se fosse um espelho à distância. sim. Eu acho que tem muito de psicodrama. Mas eu, Cláudia, não sei se é porque eu nunca trabalhei com MDR, mas eu conheço, porque eu tenho várias colegas que eu gosto muito, que são muito boas terapeutas trabalhando. Eu gosto da ação psicodramática, Cláudia, mesmo que seja online, mesmo que seja uma mão falando com a outra, uma Sim. mão batendo na outra, uma mão escondendo, Uhum. bonequinhos falando. Eu tenho tantas coisas. Eu prefiro que a pessoa, ou o paciente falando com partes de defesa Sim. dele. Eu gosto dessa coisa da Na verdade, a ação, gente concretiza, porque né? A eu gente acho que concretiza tem, o mundo interno do paciente aqui fora. mas tem uma ação muscular. Eu acho que a gente tem associações Uhum. livres musculares, que é um pouco o que o Levine fala, segue o comichão. Às vezes o paciente fala, estou com comichão, vai atrás do comichão, o que o comichão está falando? Então, eu faço muito disso tudo Sim, na sessão com sim. psicodrama. Eu misturo as coisas, entendeu? Eu acho que a É. gente tem que ter muitas ferramentas para entrar nas Você sabe pessoas e que ajudá-las como quando elas você fala da podem. presença, né, do terapeuta, eu fui percebendo em algum momento das minhas práticas, usando psicodrama, usando MDR, usando brainstorming, que a técnica, a técnica pura, sem a presença genuína do terapeuta, não acessa. Nada. Se o sistema nervoso do paciente não estiver calmo, todas as defesas vão estar ativadas, até numa cena dramática. Né? A gente regula o paciente e Exatamente. ele nos regula. Mas a gente tem que ser Uhum. permeável também. Eu estou muito cheinha da técnica e quero fazer a técnica. Quando eu comecei a aprender, Cláudia, eu escrevia o que o Bustos fazia e Sim. imitava, literalmente. Eu tomava o papel na marra. Olha, começou a sessão assim. É interessante, mas eu estava tão durinha, né? Mas eu acho que depois eu ganhei essa fluidez. Quer dizer, a gente tem que poder se deixar também permear. Às vezes o paciente está falando e eu percebo o horror no olho dele. O horror. Às vezes ele olha para cima com esse olhar parado que o colega viu e eu percebo que ele está num lugar tenso. E eu falo, respira fundo, fecha os olhos, onde você está? O que veio aí que eu vi isso? Ou às vezes a lágrima sobe e fica parada dentro, fecha os olhos, deixa esse brilho no olhar, que é lágrima, me Essa, falar o que tem. essa Então é presença tua tá interessante. vendo. Eu estou vendo. Eu vejo por aqui Sim, os olhos brilhando do sim, paciente. sim. Aí nós vamos promovendo aquilo que não é falado. E que pode ser que ele também não fale, mas que ele É, vai liberar de alguma forma. nós regulamos um ao outro, nós somos seres conectados, o meu cérebro com o teu com o meu, eu com o meu, Sim. nós nos regulamos. E nas relações íntimas, por exemplo, marido e mulher, né? Meu marido não precisa perguntar como eu tô, ele entra, ele sabe, você não tá bem, Ró? O que foi? O que te aborreceu? Porque às vezes uma coisa pequena, ele sabe, né, de algum jeito. Por exemplo, eu tive uma cliente que está com muito problema com o marido, muita briga, muito atrito.
e muito desregulados os dois. Os casais têm polarização que acaba estimulando o pior de cada um. E eles têm que aprender a se regularem na calma, sabe, com calma, com complementariedade. O preto não é todo preto, talvez você tenha razão nisso, mas será que eu não tenho razão nisso? Quer dizer, como complementar e não polarizar? Porque na polarização, um cérebro está estimulando o outro a ser mais reativa, e Sim. na reação a gente dá o pior. E quando você fala dessa conexão cerebral, né, e desse estado de presença, o paciente sente quando nós não estamos A conectados. gente. Aí a sessão é ruim, o paciente fica reativo, o paciente falta, ou às vezes o paciente fala, tá tudo bem com você? Né? Tô achando que hoje Eu acho que às vezes a gente tem que também falar. Você sabe que no acho. meu consultório, Cláudia, por exemplo, eu tinha muito sono. Depois eu regulei minha tireoide, eu melhorei, mas eu tinha sono depois do almoço. Eu atendo na hora do almoço. Eu posso abrir a porta e falar, gente, eu tô com sono, vem, vamos tomar um cafezinho. Meus filhos me deram uma maquininha. E eu passo um cafezinho para mim, para vem cá. Eu, às vezes, não minto do meu sono. Eu aprendi Uhum. que não dá certo para mim. Então, eu preciso falar que eu estou com sono e vem lá passar um café para os dois, a gente senta novamente, eu passo mais 5 minutos, Mas mas está não dá presente, certo para está de ninguém fazer verdade. de conta que nada está acontecendo. Você não precisa contar, né? Tudo. Mas assim, eu não tive uma boa noite de sono, eu tô um pouco cansada, qualquer coisa nesse sentido, né? Porque o outro te percebeu, e às vezes os terapeutas muito jovens precisam negar, então Aham. não precisa, você pode estar lá. Por isso eu gosto dessa coisa do nosso aquecimento, da gente estar genuinamente lá, de poder ouvir o que o paciente está falando, até dessa coisa, você está cansada hoje? Às vezes eu estou cansada, às vezes eu estou com abatida. Como E eu para que disfarço? disfarçar? Porque assim, E para que exatamente. disfarçar? Eu sou um ser humano, às vezes E mais a partir do frágil. momento que eu estou um pouco cansada hoje, o paciente começa a trazer a história dele e eu me conecto, a olheira até some, né? Acabou. É, O cansaço some. A é. sessão vai Eu embora e, puf, sinto eu nem isso senti. quando ou eu vou fazer uma live, ou quando eu vou dar aula, né? Dava aula presencial, eu chegava muito cansada, e aí a energia volta, né? A energia volta e a gente demora depois para desligar. É, O aquecimento online, eu é. acho que a gente tem que se aquecer mais ainda, né? Que a gente tem que, demora um pouquinho, puf, a gente entra nessa história aqui e o palco se faz e as coisas Rosa, tem acontecem. alguma fala tua para agregar, né? Nós combinamos de ficar entre 50 Tá? minutos, uma hora no máximo. É, para fazer essa interligação de psicodrama e trauma? Você acha que tem. A gente falou disso o tempo todo, tá? Tem algo a mais que você acha que vale a pena deixar registrado aqui? Não me ocorre nada grandioso que dê para dar um término. Eu gostaria de ver se tem alguma Ó, pergunta a mais. Será que tem? eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que você precisa saber, ó. Fernanda Rigon. Tá. Rosa, que honra revê-la. Vivenciamos muitos encontros marcantes em Oh, nossas que vidas linda, minha profissionais. querida. Encontros com a Zerca na USP e com a Márcia Carpe no Instituto Isso Moreno. mesmo. Isso mesmo, ela estava comigo quando eu descobri muitas coisas. A Márcia, inclusive, me ensinou muito sobre trauma, sobre abuso sexual, sobre como trabalhar psicodrama e abuso. Muito Ó, bem, a Fernandinha estava junto. então a Rosa Um está abrindo abraço para para algum ela. comentário, alguma pergunta. Gente, eu vou olhando aqui, tá? Ó, estar vendo vai auxiliar nessa associação entre o sentir no corpo e conectar com as emoções. Alguém perguntou aqui de um livro que a Rosa mencionou. Bradshaw, deixa eu Acho procurar. que na hora da pergunta ela estava se referindo ao livro do Peter Levine, mas eu não tenho certeza. Então, o do Peter Espera aí. Levine, Eu estou aqui com o computador na minha tá. frente, eu já busco o homem. O Peter Levine é A Voz Sem Palavras e o Despertar do Tigre. O muito bonito é esse livro desse cara que eu vi, que começou para mim toda a curiosidade que é o Bradshaw. Espera um pouquinho só que eu faço.
Tem um comentário. Tem em português, mas Curando a Vergonha que Impede de Viver. Tem no Amazon. Curando a Vergonha. Curando a Vergonha que Me Impede de Viver. Ele chama John Bradshaw, não Abrão. Se alguém John pegou Bradshaw. o nome completo do livro, gente, digita aí, porque... Curando a Vergonha que Impede de Viver. Ele já morreu. Ele, junto com a Alice Miller, foram os primeiros a falarem dessa questão da criança interna. Era alcoólatra, filho de alcoólatra. Então, ele mesmo fazia um trabalho com alcoólatras no começo, e depois ele começou a estender a questão do alcoolismo e dos restos que isso deixa nas crianças, filhas de alcoólatras, como trauma mesmo, como aquela criança que está sempre hipervigilante, esperando a vergonha, e o pai que está caído na rua, e alguém que fala teu pai é bêbado, e assim vai. Barulho que ele escuta, então, muito lindo esse livro. Remete a esse estado de hipervigilância, né? Uhum. De hipervigilância. E aí, Quando a Vergonha Impede de Viver, o livro, o Diogo colocou aqui. O livro. Só que no Amazon, olha só, custa R$134. Acho que o livro está esgotado. Procurem no sebo virtual para não ver se não tem tão caro. Estante virtual, né? É um livro que vale a pena ler. Estante virtual, não sebo virtual. Olha, tem um monte de gente aqui falando que você é uma inspiração, falando dos livros, do sobrevivência emocional, psicodrama bipessoal, gratidão. Na época que me formei, seu livro sobre as cenas temidas do terapeuta foi meu maior norte. Meu também, Rosa. Meu também. Porque ele era sincero, porque justo eu podia falar das coisas que eram minhas. Inclusive no bipessoal eu falo de erros, coisas erradas que eu fiz no começo. Mas a gente só aprende fazendo. Então, o erro é esperado, assim, entendeu? E assim, eu sempre queria abrir erro, e verdadeira. Porque talvez é um erro que quando você vai escrever, é um erro da tua parte crítica, né? Mas não foi prejudicial ao paciente, com certeza, porque você foi construindo isso junto com ele, né? E eu estava sempre em supervisão, eu sempre estava olhando, e quando eu sacava, era assim, não era assim que tinha que fazer, era de outro jeito. Aqui está falando do quanto você é inspiradora, Tatiana, pura presença, aprendi muito sobre sentir e experimentar o aqui e agora com ela. Quando a vergonha me impede de viver, o nome do livro. Querido. Você é uma grande inspiração e joia, gratidão por tantos ensinamentos. Ai, que gostoso, né? Muito bom. Quando as pessoas me escrevem, eu realmente agradeço. Agora, ainda sobre trauma, Cláudia, eu acho assim que a gente tem que dar tempo ao tempo. Então, o paciente chega, ela tem que contar a história. Eu tenho um jeito de trabalhar que eu faço 2 entrevistas, eu faço o átomo social, eu vou entrando devagarzinho na intimidade. E devagarzinho a pessoa vai me conhecendo e conhecendo inclusive o meu sistema neurológico. Eu acho que a gente vai começando a se modelar até que essas questões mais agudas e mais da infância venham. O que eu acho apaixonante é que às vezes é um quebra-cabeça mesmo. É como se fosse um Sherlock Holmes. E no consultório eu tenho um chapeuzinho de Sherlock Holmes. Então eu tenho curiosidade e colo para essas histórias que devagarzinho vão mostrando que às vezes não era quase nada, mas causou uma dor imensa. Né? E decisões defensivas imensas. Querida. Enfim, alguém falou da Ana Banister, é uma colega que trabalha com criança, é maravilhosa. Eu conheço todas essas, eu já fucei tudo por aí. Então, eu também aconselho todo mundo a ser como a Cláudia agora e fuçar o que tem de terapias por aí nos temas que nos interessam. Porque tem muita coisa e a gente se inspira nos outros. Eu acho que é buscar aquilo que vai fazendo sentido, agregando, né? Assim, o que agrega? O que agrega? Alguém... Eu não acredito em mágica, em terapia mágica. Eu sinto que, inclusive, no artigo que eu escrevi sobre estresse, eu falo que tem muitos estudos mostrando que essas terapias rápidas, que o pessoal... Por exemplo, eu tive uma vez uma paciente que tinha medo de elevador, e eu fiz um procedimento de neurolinguística, e ela, de fato, começou a subir de elevador. Mas passou 2, 3 meses, outra fobia se instalou, porque ela tinha uma estrutura fóbica. Então, isso que muitos estudos longitudinais têm mostrando que as terapias psicodinâmicas de longo prazo
tem enorme capacidade de rematrizar essas defesas, de reajustar essas decisões infantis e amadurecê-las para coisas adultas. Nada é rápido, muito rapidamente. Né? Assim, Nada. Eu acho que essa crença de poucas sessões... Era tão bom, né? Que nem uma pílula. E sem Toma, falar acabou que o trauma. toda pílula Não tem é assim. uma consequência, né? Tem efeitos colaterais Uma e consequência. assim vai. Pois é. Ó, as pessoas perguntaram aqui, falaram de deixar a live gravada. A live, ela fica gravada no meu perfil. Não tem como a Rosa colocar no dela. O Instagram não autoriza, tá? Ai, não deixa nem de pôr Eu no consigo YouTube? Você não colocar consegue no pôr no YouTube. YouTube? Só que do YouTube vai demorar algumas semanas para ele ser editado. Aí a live toda é editada, vai para o meu canal do YouTube, eu menciono você. Aí, se a pessoa te procura, ela vai ver dos trabalhos no meu canal, porque eu acho que não tem como migrar para o seu. Mas tem como Eu já copiei do Instagram. Eu copiei, não. A pessoa que fez a live me mandou. Mas, enfim, põe no teu, depois a gente vê se ó, pode ou não quando pode pôr ela no te meu. Mas as mandou, pessoas... você tentou publicar no teu Instagram? Acho que eu entrei no Ah, Instagram. tá. Acho que eu pus no Bom, porque YouTube. tem Eu como eu tenho um te canal mandar no o YouTube link, também. tá? Agora, o que eu sei, Ah, então, dá o link, porque daí eu tá? ponho o link e as Porque pessoas assim, o que eu acessam sei quando é que elas quando eu quiserem. mando o link para o colega colocar no Instagram, o Instagram deixa rodar tipo 3 minutos. Ele não deixa rodar a live toda. Agora, Pouco. no Muito, YouTube eu não sei. Eu te mando esse link entre hoje e amanhã, então. E aí depois Tá também bom, vai para o meu canal do YouTube. Mas vai demorar algumas semanas, tá? Aí eu te tá aviso. bom, tá bom. Na verdade, eu não falei nada tão Como não? importante. Eu só refalei algumas coisas que já estão todas escritas e direitinho. Então, sei lá, eu gostaria muito de ouvir mais perguntas, mas acho que não dá muito tempo, né? Às vezes, esse formato de live, eu gosto de ver a Verdade. carinha das pessoas, Aí, né? assim, a gente não vê a carinha delas, né? Mas muitas que estão aqui, você sabe quem é. Sei, eu vi, tem toda uma claque aí, um monte de gente que eu gosto e que gosta de mim. Eu agradeço imensamente estarem aqui, enfim, estado Eu presente. super, Obrigada, super te Cláudia, pelo agradeço, gente. convite. Obrigada por todos vocês. E eu estou aguardando o teu trabalho, viu, Cláudia? Vou ler com muita, muita atenção, muito carinho. Ai, Você vai ter obrigada. o Isso tempo que já você me precisa. tranquiliza.